Olá pessoal do primeiro ano, tudo beleza com vocês? Primeiramente, bom dia. Então vamos hoje com a nossa primeira aula de artes, tá? Vocês do ensino médio, né, vai ficar mais com a questão da história da arte, porque afinal de contas, né, vocês já estão aí iniciando o preparo para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Atividade da semana, 14 e 18 de fevereiro, arte. Eu estou numerando assim ó, as atividades de vocês. Essa é a atividade 01, a primeira atividade de artes então. Qual que é o primeiro tema? Arte na pré-história. O que é pré-história? Período antes da história. Ué, mas se a gente já viu uma história já, sim. Tá? Então, beleza. Então você já tem, né, o conhecimento sobre esse conteúdo. Aqui eu tenho, vou sair o vídeo e ficar só o áudio. Uma forma de arte primitiva, né? Isso é muito tem muito lá nos livros de história, na verdade. O que é isso aqui? Isso aqui é, como se chama isso aqui mesmo? Estão lembrados? Arte rupestre. Foi uma das primeiras formas de arte do ser humano. Então eu posso concluir que a arte faz parte até mesmo do processo evolutivo do ser humano, né? Dentro do processo evolutivo do ser humano tem esse processo da arte. O que esses homens primitivos faziam, né? Eles pegavam o material, né? Com certeza podemos perceber que a tinta que eles usavam era uma tinta muito especial, que afinal de contas ela é muito durável, né? E ele fazia o quê? Desenhos, né, bastante rudimentares. Os primeiros descobertos eram desenhos bastante rudimentares, né? Olha para você ver, o que ele representava? Animais, né? Aqui eu posso ver, talvez, um processo aí de caça de animais, domesticação de animais, né? Então, isso que o homem retratava aí nas chamadas figuras rupestres. A arte na pré-história foi produzida principalmente durante os períodos Paleolítico e Neolítico. Destacam-se as pinturas rupestres e as construções megalíticas. O que são essas construções megalíticas? Construções megalíticas são aquelas construções feitas com grandes rochas, rochas grandes e pesadas, né? A gente vai conhecê-las daqui a pouco. As pinturas rupestres são manifestações de artes na pré-história bastante conhecidas, né? No Brasil mesmo tem muitas áreas que os arqueólogos encontraram onde existem essas pinturas rupestres, né? Uai, mas então quer dizer, né, que a história é bastante importante para conhecermos o processo de evolução da arte? Sim, né? Que o historiador ele trabalha com o quê? Ele trabalha com documentos, né? E fatos. Fotos também como essas, imagens como essa, né? Então o historiador ele tem que buscar o que ocorreu, né? Ah, mas para que a gente estudar esses processos históricos, principalmente da arte? Para a gente entender como houve sua evolução, né? Quando você estuda lá a história em si, né? O que a história estuda? O que aconteceu, para quê? Para que a gente consiga entender, né? O que, o que refletiu nos fatos de hoje. Quando se fala em arte pré-histórica, estamos falando da produção vista como artística na pré-história, isto é, durante os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Em geral, compreende pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas, esculturas, estatuetas, etc. Para facilitar sua compreensão a respeito do assunto, é importante considerarmos que os três períodos citados e que são considerados como parte da pré-história são o Paleolítico, período que compreende de 2,5 milhões de anos atrás a 10 mil anos antes de Cristo. Neolítico, período que se estende de 10 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo. Idade dos metais, estende-se de 5.000 a 3.500 antes de Cristo. Então aqui, né, essa linha aqui histórica trabalha com a evolução, né, do homem em todos os âmbitos, né? Segundo a ciência, né, o homem evoluiu
resultado de um processo evolutivo, né? Aquelas duas teorias lá, que eu estou em geografia também, né? Que é a teoria do criacionismo, que está escrita lá no livro de Gênesis na Bíblia, que o homem foi feito em mais semelhança de Deus. E eu tenho o processo da teoria evolucionista, né? Que o homem surgiu de um processo evolutivo. Teoria essa defendida por Charles Darwin. Outra observação importante é que as extensões de cada período em todo o planeta são bastante distintas. Nesse contexto, optamos por colocar a datação clássica, mas os avanços e desenvolvimento do estilo de vida humano foram distintos em diferentes locais do planeta. Então, interessante. Então, quer dizer que o homem evoluiu, né, de acordo com cada localidade, né? Então, quer dizer que esses homens primitivos, eles não viviam no mesmo local, viviam em todo o planeta e eles viviam em clãs, né? E cada clã desenvolvia de uma forma diferente. Sendo assim, houve locais em que o avanço que caracterizou as diferenças de uma área para outra foi bastante rápido e outro em que os avanços foram lentos. Tá vendo que interessante? Dependendo da localidade, né? Alguns homens primitivos evoluíram mais rapidamente, outros de forma mais lenta. Tem um filme, tá? Fala sobre o pré-histórico, que se chama A Tribo da Caverna do Urso. Ele fala justamente sobre esse processo evolutivo em cada um dos clãs diferentes que existiam, né, nas diferentes localidades do planeta Terra. A arte na pré-história manifestou-se de diferentes formas. A intenção dessas obras é alvo de grande debate pelos especialistas. As motivações mais comumente mencionadas são que as populações pré-históricas faziam registro como forma de registrar o cotidiano apenas por registrar. Nesse caso, o registro artístico seria do sentido arte pela arte, tá? Então, o cotidiano que esses homens primitivos viviam, eles apenas iam lá e registravam, né? Registravam por qual motivo, né? Registrar por ficar registrado mesmo, chamado de arte pela arte. Registrar com fins ritualísticos de criar uma conexão do homem com a natureza. Então, os dois motivos, a arte pela arte, né? Eles iam lá e faziam as pinturas, né? Simplesmente por fazer, né? Para deixar um registro, ou por fins de ritualísticos. Esses rituais do homem primitivo eram muito ligados aos fatores naturais. De toda forma, apesar dos debates e dos avançados estudos feitos no sentido de buscar uma compreensão dessa arte, a verdade é que o entendimento real da mensagem da arte pré-histórica é quase impossível, uma vez que não conhecemos os códigos da real mensagem que os autores dessas obras desejavam transmitir, como afirma o antropólogo e arqueólogo Rodrigo Simas Aguiar. Nesse processo aí de descobrimento de questões históricas, né, principalmente ligado à arte, tem um trabalho, na história em si, tem um trabalho muito importante da antropologia e da arqueologia, tá? Para estabelecer, encontrar esses restícios históricos do homem primitivo. Porém, né, não se sabe realmente eram os verdadeiros sentidos daqueles códigos ou daquelas pinturas deixadas nas cavernas. Ou então mesmo das esculturas, né, dos grandes monumentos que foi citado aqui atrás, né? Como é que chama esses grandes monumentos mesmo? São as construções megalíticas. Qual que era a verdadeira mensagem que eles queriam transmitir com esse processo? Vamos ver de forma rápida a característica de cada um desses períodos. Arte no período paleolítico. No caso do paleolítico, o grande destaque são as pinturas rupestres, que são as gravuras desenhadas nas paredes das cavernas. Os especialistas acreditam que as pinturas rupestres tenham surgido aproximadamente há 40 mil anos em grupos humanos que já possuíam o domínio do fogo e tinham acesso a ferramentas produzidas por meio da lascagem de pedra, né? Então,
o homem primitivo, ele desenvolveu, né, o desenvolvimento do homem primitivo, né, defendido muito pela geografia, pelos geógrafos, é que ele se desenvolveu e transformou a natureza e aprendeu a usar os recursos naturais como maneira, né, de sobrevivência, como fator de sobrevivência, né? Então o homem eu tenho o seguinte processo: o homem desenvolve, vai desenvolver ou transformar a natureza por necessidade de sobrevivência, né? Para que ele fazia isso? Essa arte, em geral, mostra o homem em meio a grandes grupos de animais, representando principalmente cenas de caçadas, mas também retrata outras cenas do cotidiano humano. Os especialistas falam que a arte rupestre utilizava materiais como terra, carvão, sangue, flores, etc. Os principais exemplos dessa arte são encontrados na caverna de Chauvet e Lascaux, na França, mas também estão em outros locais, como Espanha, Austrália, Argentina, etc. Aqui no Brasil, o grande centro de arte rupestre fica na Serra da Capivara, localizada no Piauí. Então quer dizer que esses homens primitivos estavam espalhados pelo planeta inteiro, tá? E em cada local ele desenvolvia sua habilidade artística e também sua habilidade intelectual, né? De forma diferente. Aqui eu tenho outra, né? Uma escultura de Vênus, Vênus de Willem Dafoe. Essa escultura, o que é Vênus? Vênus é a deusa da beleza, a deusa do amor, né? Mas, por exemplo, que escultura, a deusa da beleza, que escultura mais estranha é essa? Lembrando, gente, que isso foi feito pelo homem primitivo, né? Lá no período paleolítico. Então quer dizer que ele já tinha um conhecimento, né? Aonde ele adquiriu esse conhecimento? Através do processo de observação, né? Então ele observava a figura humana e tentava reproduzir, né? Se você olhar essa imagem, a figura artística dessa imagem, né, principalmente ligada à questão do corpo dessa deusa Vênus aí, o que você vê, né? Uma mulher, né, logicamente seios fartos e gorda, né? Então é interessante esse processo, né? Porque a observação da arte, ela depende dos olhos do observador e também do conhecimento que esse observador, que nós como observadores temos da arte, né? Não é restrito somente de arte rupestre no Paleolítico, pois existem também pequenas esculturas que foram produzidas nesse período. Nesse caso, o grande destaque são as estatuetas de Vênus, produzidas entre 40.000 a.C. e 10.000 a.C. Muito antigas, né? Essas estatuetas, conhecidas como Vênus, reproduzem sempre um corpo feminino nu, com formas bastante voluptuosas, destacando-se os seios grandes e os quadris largos. Essas esculturas são entendidas pelos especialistas como um registro relacionado com um culto à fertilidade, o qual pode estar associado com uma divindade conhecida como deusa mãe. A estatueta Vênus mais conhecida é a Vênus de Willefort, localizada na Áustria e que tem aproximadamente 25.000 anos de existência. Então a arte é bastante antiga, né? Ela desenvolveu junto com o desenvolvimento, né, do homem em si. Período Neolítico. O período Neolítico apresenta grandes transformações e avanços em relação ao Paleolítico, embora de modo não uniforme. Por que de modo não uniforme? O que eu falei lá atrás? Que cada sociedade ou cada clã desenvolvia suas habilidades de forma diferente. Uns desenvolviam mais, outros menos. Esses avanços podem ser destacados principalmente pela sedentarização do homem, por meio de domínio das técnicas agrícolas e a domesticação dos animais. Esse homem primitivo, ele era nômade. O que é um ser nômade? É aquele que não se fixa no lugar, tá? Ele mora no lugar, ele utiliza os recursos que a natureza oferece. Quando se esgota, ele muda para outro lugar. Ele vai mudando, então, que é o homem nômade. A partir do momento que o homem começou a conhecer ou dominar as técnicas agrícolas para a produção de alimentos, e ele aprendeu também a domesticar os animais,
que o homem aprendeu a domesticar os animais? Para quê? Uma para alimentação, outra para ajudá-lo, né, em serviços muito pesados, como na agricultura, por exemplo. A partir desse momento que o homem fez esses processos, né, domínio da técnica agrícola e domesticação dos animais, ele começou a ficar um homem sedentário, né? Ele aprendeu a fixar no lugar só. Tá? Isso permitiu que o homem desenvolvesse novas ferramentas que trouxessem melhorias para a sua vida. Um dos grandes avanços do Neolítico está relacionado com as construções, uma vez que pouco a pouco o homem foi desenvolvendo habilidades arquitetônicas. Tá? Sabemos aí, né, que pelo processo evolutivo do homem, o homem foi o ser das cavernas, né? Ele foi desenvolvendo intelectualmente. Então ele aprendeu a fazer construções. Aqui, ó, no Neolítico, destacam-se as construções megalíticas, como a de Stonehenge, na Inglaterra. Olha aqui essas construções para você ver como é que elas eram, né? As construções megalíticas. Sabemos que não foi a natureza que fez isso aqui, né? Foi feito por alguém, pelas mãos de alguém, né? No caso, o único ser da época que era capaz de produzir esse processo lá no Neolítico era o homem, né? Essas pedras são pesadíssimas. Como é que ele conseguia? Ninguém sabe como que ele conseguia fazer essas rochas ficarem em pé e colocar uma rocha sobre a outra, sendo que essas rochas grandes desse jeito são muito pesadas. Esses avanços refletiram-se diretamente na construção dos monumentos megalíticos, isto é, enormes complexos feitos por um amontoado de grandes rochas. Esses monumentos são encontrados em diferentes partes do mundo e estão diretamente relacionados com a necessidade do homem de criar registros em homenagem aos seus antepassados. Podem também ter relação com a marcação do tempo ou com a observação dos astros. Está vendo que essas construções, com esse processo artístico do homem primitivo, ninguém sabe realmente para que ou por qual motivo foram construídos. As estruturas megalíticas mais conhecidas são de Stonehenge, na Inglaterra, e Cromlech dos Almendres, localizado em Portugal. Apesar disso, já foram localizadas estruturas do tipo em diferentes locais, como Irlanda, Itália, Egito, Turquia, etc. Daqui para baixo são as atividades, tá bom? Atividades essas que vocês vão receber, né, esta semana, ok? Um abraço e até a próxima.